E aí, turma, como vocês estão? Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre os Estados Unidos da América. Este que é o país mais rico do continente americano e o que exerce maior influência em todo o mundo. Junto com o Canadá, eles formam o que a gente chama de América Anglo-Saxônica. Começaremos nossa conversa pela formação territorial dos Estados Unidos. Se ajeitem aí e venham comigo. Apesar de no final do século XV e começo do século XVI, navegadores contratados pela Inglaterra e pela França chegarem à porção norte do continente americano, a efetiva colonização desse território só foi iniciada a partir do século XVII pela Inglaterra. Após a Declaração de Independência, ocorrida em 4 de julho de 1776, os estadunidenses, impulsionados pela ideologia do Destino Manifesto, que era um pensamento que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos é eleito por Deus para comandar o mundo, deram início a uma expansão territorial, ocupando terras que se estendiam do Oceano Atlântico, ao leste, até o Oceano Pacífico, ao oeste. Essa fase foi denominada de imperialismo interno, marcado pelo genocídio das sociedades indígenas e por domínios de territórios pertencentes ao México. As colônias de povoamento foram estabelecidas no nordeste do imenso território e baseavam-se no trabalho familiar livre e assalariado e em pequenas e médias propriedades, visando o atendimento do mercado interno. De maneira contrária, a porção sul-sudeste houve um predomínio da colonização exploradora, semelhante às ocorridas na América Espanhola e Portuguesa, com exploração da mão de obra escrava trazida da África, estabeleceram as plantations, grandes latifúndios monocultores, nas quais eram cultivados arroz, tabaco e algodão. Essa diferença de exploração ficou evidente nas diferentes maneiras de apropriação das riquezas produzidas. No Nordeste, ocorreu uma distribuição da renda entre os colonos, enquanto no Sul destacavam-se as desigualdades sociais, com concentração de riqueza nas mãos dos latifundiários. À medida que as colônias da América Central e as da América do Sul tornavam-se independentes, os Estados Unidos fortaleceram-se como potência continental. Em 1823, o presidente norte-americano James Monroe enfatizou que a interferência dos países europeus, considerados potências na época, não seriam aceitas no continente americano. Essa hegemonia quase que completa dos Estados Unidos no continente americano deu espaço para que ele se transformasse numa grande potência industrial. Muitos territórios foram somados, comprados e anexados aos Estados Unidos durante o século XIX, graças a guerras, na maioria das vezes com uso de violência, sendo o país vizinho, o México, a principal vítima. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos promoveram internamente um expansionismo, com o objetivo de ocupar os territórios ao redor. Era uma expansão econômica muito importante do ponto de vista da burguesia industrial, pois ampliaria o mercado consumidor interno. Esses mesmos interesses econômicos, entretanto, opuseram sulistas e nortistas, levando a uma guerra que acabaria por resolver os problemas internos do país. O Sul, fornecedor de matérias-primas importantes, contra o Norte, detentor de um considerado parque industrial. Diante de um impasse, em 12 de abril de 1861, foi declarada a Guerra Civil, ou Guerra de Secessão, que terminaria somente em abril de 1865, com a vitória dos nortistas. O triunfo dos nortistas desencadeou o desenvolvimento de um forte mercado consumidor interno, acumulação de capital com a presença de uma nova força de trabalho, fontes de energia abundantes, grande quantidade de matéria-prima, facilidade de transporte, invenções e aplicações técnicas e uma rede urbana estruturada de acordo com as necessidades da indústria. Todos esses fatores resultaram na formação de uma nação muito poderosa desde o fim do século XIX. Essa posição se consolidou no período da Primeira Guerra Mundial, quando os norte-americanos foram os principais fornecedores de produtos para a Europa, que estava arrasada pela guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve um notável crescimento da economia norte-americana na década de 20, porém com um fim terrível. A crise originada na quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Os anos 30 foram de reconstrução, denominado de New Deal e o de Estado de Bem-Estar Social. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e o país sai novamente beneficiado em 1945, quando se torna a maior potência econômica do mundo capitalista. Em 2017, a população dos Estados Unidos foi estimada em 326 milhões e 300 mil habitantes. Nesse conjunto, estão incluídos 12 milhões de imigrantes ilegais, o que torna o país o terceiro mais populoso do mundo, superado apenas pela China e pela Índia.
Seu crescimento populacional de 0,98% ao ano faz com que os Estados Unidos seja o único país do conjunto dos desenvolvidos com esse ritmo de crescimento populacional. Sua densidade demográfica não é das mais elevadas e a maior parte de sua população está concentrada na porção nordeste do território, uma vez que foi nessa região que ocorreu o início do povoamento. Por esse fator, a região tornou-se polo de atração populacional, urbanizando-se rapidamente, a ponto de hoje apresentar os maiores centros urbanos do país, como Nova York e Boston. Aproximadamente 82% dos estadunidenses vivem em áreas urbanas, metade em cidades com população superiores a 50 mil habitantes. Se a região Nordeste e sua extensão até os Grandes Lagos apresentam a maior concentração populacional, as regiões a Oeste e Sudoeste apresentam densidades demográficas relativamente baixas, em virtude de sua espacialidade econômica está voltada para a agropecuária moderna, que não oferece elevada oferta de empregos e de sua natureza montanhosa e de climas rigorosos. As áreas de climas extremos apresentam densidade demográfica inexpressivas. As áreas do sudoeste do país, nas regiões dos estados de Utah, Arizona e Nevada, onde o clima é desértico, e o território do Alasca, onde as temperaturas na maior parte do ano são abaixo de 0 graus Celsius, apresentam-se como verdadeiros vazios demográficos, com densidades abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado. A partir da década de 50, uma nova região passou a apresentar um crescimento populacional vertiginoso, formando uma segunda área de grande concentração populacional, a costa oeste, onde grandes contingentes humanos se aglomeram nas regiões de cidades como Seattle, San Diego, São Francisco e Los Angeles. Como os Estados Unidos é um país mais urbanizado do planeta, certo? E como a gente já viu, a maioria da sua população vive em zonas urbanas, das quais despontam 9 cidades com populações superiores a 1 milhão de habitantes, como por exemplo Chicago, Phoenix e Dallas. Ao longo do processo de formação e desenvolvimento econômico e industrial, a maioria dessas cidades foi se incorporando aos eixos de integração viários, que foram construídos para interligar espaços produtivos e mercados consumidores, produzindo por conurbação amplas malhas urbanas que, ao ligarem várias metrópoles e cidades menores de sua região metropolitana, produziram gigantescas megalópolis. Uma megalópole é um espaço urbano formado pela junção de várias metrópoles. Um exemplo de uma grande megalópole norte-americana é aquela formada pelas cidades de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington, com extensão aproximada de 700 quilômetros de comprimento. Mesmo depois das sérias crises sofridas pelo capitalismo em 2001 e 2008, o país continua gerando cerca de 1/4 da produção mundial, ao passo que consome a mesma porcentagem de recursos energéticos do planeta, fato que o credencia negativamente também como o segundo maior poluidor mundial, atrás apenas da China. Essa hegemonia dos Estados Unidos da América é justificada pela soma de inúmeros fatores que influenciam muitos países. Vejamos alguns deles. Com 9 milhões de quilômetros quadrados, os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo, e isso faz com que ele detenha uma grande quantidade de recursos naturais. Por exemplo, 1/3 das reservas mundiais de carvão, a metade do gás natural e 1/6 parte do petróleo mundial. Os Estados Unidos ainda possuem uma elevada qualidade de vida demonstrada em seu IDH, porém, com as sucessivas crises econômicas presenciadas no começo do século XXI, fez com que a sociedade americana perdesse algumas conquistas sociais, fato que refletiu em suas sucessivas quedas no IDH, significando também uma redução nos índices de qualidade de vida de uma parcela fundamental da população desse país. O avançado desenvolvimento de suas atividades econômicas gera enormes riquezas e grandes volumes de diversos produtos. Os Estados Unidos é o principal produtor mundial nos segmentos industrial e agrário. Essa posição lhes permite exercer um importante controle sobre os preços dessas mercadorias. Como consequência, seu produto interno bruto é o mais elevado em nível mundial, entretanto vem sendo ameaçado pela China, que já ocupa o segundo lugar. O FMI anunciou que, em relação à paridade do poder de compra, a maior economia do mundo hoje já é a chinesa. Mesmo assim, os Estados Unidos detêm um enorme poderio militar espalhado por todo o planeta.
especialmente pela tecnologia de satélites espiões e de comunicação, o que lhe torna capaz de intervir em diferentes lugares da Terra, em geral na defesa de seus interesses políticos e econômicos. Além disso, exerce uma forte influência cultural em diversos países por meio da música, do cinema, dos esportes, da televisão e da internet. Isso foi um breve panorama sobre os Estados Unidos, trazendo para vocês algumas características desse importante país. Qualquer outra informação pode ser encontrada na aula de geografia mais perto de você. Espero que tenha curtido esse Geopapo e até a próxima.